grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Eu nasci no dia 20 de agosto de 1949. Sou militar, suboficial da Marinha, aviador da Marinha e mecânico pela Marinha. Fui cabo, sargento, e minha passagem pela Marinha, eu viajei muito. Fui para a selva amazônica, Pantanal Mato Grossense, a Antártida. Tudo isso por um percurso grande. Só a Antártida por 6 meses. Foi meu pai que me deu esse nome. Ele, inclusive, essa revista, que foi ele que me deu também. A lembrança eu guardo até hoje. É uma lembrança que a gente não deve esquecer. Eu acho que ninguém tem isso. Eu já procurei ter na internet, não vi igual. Tá vendo? A infância dele, a infância do Getúlio. Meu pai gostava muito dele. Ele só falava bem dele. Ele era, como se diz o pessoal, ele era um getulista. Tinha um amor por ele danado. Então por isso que ele colocou esse nome Getúlio Vargas. E até hoje eu tenho ele com muita honra. Meu nome é Getúlio Vargas Freitas Oliveira Júnior, sou jogador de futebol e o meu pai é o Getúlio Vargas Freitas Oliveira e a minha mãe é a Rosângela de Souza Sampaio Oliveira. O presidente morreu em 1954, 24 de agosto. Eu nasci em 29 de agosto de 56. Como meu pai era um getulista fanático, ele resolveu homenagear o presidente e aí me colocou esse nome. Quando alguém chamava em público, Getúlio Vargas, tinha sempre um engraçadinho para falar, Getúlio Vargas já morreu. A última vez que eu ouvi isso foi quando eu me apresentei no Exército para servir. Estava separando o pessoal para uma bateria para outra, aí o capitão lá na frente falou, Getúlio Vargas. Aí um bobão lá do outro lado gritou, já morreu! Tenho 58 anos de idade, nasci na cidade de Passo Fundo, mas a partir de 1969 passei a residir em Getúlio Vargas. O meu pai era um militar e admirador de Getúlio Vargas. E após o falecimento, o meu pai resolveu homenagear o falecido com um nome que me deu. Então ele colocou o nome de Gedovar, ou seja, G de Getúlio, Do de Dornelles e Var de Vargas. Então, Getúlio Dornelles Vargas e meu nome Gedovar. No hospital militar, meu nome de guerra era Sargento Getúlio. Algumas pessoas chamavam de Getúlio, outras chamavam de presidente. Tenho muito orgulho de me chamar de Getúlio Vargas. Foi meu pai. Ele era fã do Getúlio e calhou de casar com a minha mãe também, que chamava sobrenome Vargas, né? Eu sou caçula de 6 filhos. Desde o primeiro filho era para ser Getúlio. E nunca conciliou de colocar. Aí no último, minha mãe fez ligadura de trompa, eu ia chamar o nome do meu bisavô, que era Fernando Fernandes.
Aí meu pai chegou no cartório, resolveu, falou, é agora ou nunca, né? Botou Getúlio Vargas. Isso aqui nesse período, acho que se eu não me engano, estava no infantil lá para 96, 97 com meu pai. Aqui ele vivendo um momento de pai de goleiro fantasiado de filho, na época do Flamengo também. Culturalmente, o jogador de futebol é um cara que gosta de brincar, de zoar, como a gente diz. Então sempre, era apelido de presidente. No ano passado eu me apresentei no ABC de Natal. O pessoal me chamava de todos os presidentes, menos de Getúlio Vargas. Me chamaram de Collor, de Lula, de Tancredo, de Jânio, menos de Getúlio Vargas. Levando para o lado do marketing, sim, até porque a gente tem o Fernando Henrique, que é um nome de presidente também, e que é da mesma geração que eu. A gente cresceu se enfrentando nas categorias de base e no profissional. E desde juvenil, que toda vez que a gente se enfrentava, especialmente numa final de juniores, criou-se, né, o slogan do duelo presidencial, fizemos algumas matérias para a imprensa, foi super legal. E desde então, você vê, eu joguei muito tempo no Flamengo, que é uma equipe muito popular, e estive lá, joguei, se não me engano, 8 ou 10 jogos só na equipe principal. Mas até hoje, já tem 6 anos que eu saí do Flamengo, se você encontrar uma pessoa que torce pelo Flamengo e falar num goleiro chamado Getúlio Vargas, talvez as pessoas não lembrem da imagem, do rosto, mas vão lembrar que eu passei por lá. Então, assim, é uma coisa que na minha carreira me ajudou. Esta é mais uma vibrante manifestação tributada a Getúlio Vargas no tradicional estádio do Vasco da Gama em comemoração ao Dia do Trabalhador. Desde as primeiras horas do dia 1º de maio de 1943, compacta massa popular dirigiu-se à Praça Esportiva de São Januário a fim de presenciar as homenagens e assegurar ao presidente irrestrita confiança em sua política social. O presidente dirigiu a palavra ao povo, que o aplaudiu freneticamente numa apoteose que, por certo, ficará gravada na história. O que eu gosto mais dele é, no caso, a lei do trabalho. Ele fez aquela lei para poder ajudar o trabalhador, a CLT. Ele fez aquilo com tanta vontade e ajudou muito. Ele trouxe muita coisa boa para o proletariado brasileiro, mas também era um ditador. E eu não sou a favor da ditadura em nenhuma situação, né? Então é aquilo. Meu pai dizia, eu lembro da frase do meu pai: esse foi o maior estadista que o país já teve. Ele falava assim mesmo, cansei de ouvir isso repetidas vezes da minha infância. E eu peso esses dois aspectos, né, do perfil dele. Apesar de ter feito muita coisa pelo proletariado, mas era um ditador. Olha, de bom foi as reformas trabalhistas que ele fez, instituindo a CLT, e também instituiu o voto para a mulher, que não existia naquele tempo. E de ruim foi aquela maneira ditadora que ele fez, aquele golpe de Estado que ele deu também, que prejudicou também. Então, esse é o lado negativo dele. Meu pai sempre falou que era um problema naquela época e tal, não sei o quê. Foi uma grande comoção, mudança, né, nas leis trabalhistas e tal. Eu acho que assim, essa coisa dos direitos trabalhistas, né, do salário mínimo, das férias, acho que foi uma coisa importante para a gente trabalhador hoje em dia, né? As coisas que ele dizia, né, no seu discurso, né, ele chegava e dizia, trabalhadores do Brasil. Aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Todo trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, é a esse respeito um patriota que conjuga o seu esforço individual à ação coletiva em prol da independência econômica da nacionalidade. Nas minhas recentes excursões
aos estados do Centro e do Sul, em contato com as mais diversas camadas da população, recebi caloroso acolhimento e manifestações que testemunham, de modo inequívoco, a confiança que os brasileiros, desde os simples operários aos expoentes das atividades produtoras, depositam na ação governamental. E esse município foi criado por força de lei no dia 18 de dezembro de 1934. Um caso interessante em que uma personalidade, a mais importante figura da nação, o presidente da República, em vida, é homenageado com o nome de município. O Getúlio Vargas esteve na região na campanha presidencial de 1950 e existem registros em jornais, fotografias da sua estada na cidade de Erechim, no município vizinho. Aqui não. A homenagem ao presidente Getúlio Vargas está na nossa praça central, a Praça Flores da Cunha, com o busto e com a carta testamento. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. O que marcou muito para mim foi a frase final dele, né? Saiu da vida para entrar na história. Acho que ficou muito marcante isso, né? A forma que ele abordou e tal, não sei o quê. Aquela coisa, ele dizia que só saía do Palácio do Catete morto e tal. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. Na minha opinião, eu só acho uma coisa, eu acho. Para mim, não houve suicídio. Ele escreveu a carta, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que alguém por trás fez o serviço. O cortejo fúnebre avançava lentamente. Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu acontecimento único na história do país. Muita coisa que ele escreveu há 60 anos atrás pode ser lida hoje e vista que tem coisas daquela época que se aplica muito hoje na história do Brasil ainda. Em todo o trajeto, dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política. Se fez mártir, né? E conseguiu, porque ele comoveu a nação inteira. Para ele ter governado durante 19 anos, não foi à toa. Até hoje, nenhum presidente governou tanto tempo como ele. Para mim, ele foi o maior e será o maior. 24 de agosto, a terra estremeceu, os rádios anunciavam o fato que aconteceu, as nuvens cobriam o céu, o povo em geral sofreu, o Brasil cobriu de luto, Getúlio Vargas morreu. Vocês ainda se recordam daquela grande eleição? Ele não queria mais ser o chefe da nação, mas o Brasil lhe chamava, vem cumprir sua missão. Foi por vontade do povo e a morte fez a traição.